Também temos a nossa analista Isabel Mega chegando para conversar conosco sobre esse assunto. Tudo bom, Isabel? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você. Ótima semana também para quem está assistindo a gente. Vamos com esse tema, mais uma vez ganhando destaque nessa semana aí em Brasília, Isabel. Tá clara a pressão que acontece sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já que estamos falando de uma CPMI, mas como a gente acompanhou nas informações do Pedro, uma pressão que não se limita ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Também se estende ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que vem a público nas redes sociais falar sobre esse assunto. A ideia nesse momento é que o Legislativo evite um desgaste em torno das fraudes do INSS. Os dois presidentes não gostariam de, nesse momento, ver instalado uma CPI ou uma CPMI do INSS. E eles estão recebendo essas cobranças também nas redes sociais, Carol. Estava dando uma olhada no final de semana, nos comentários em postagens de Hugo Mota, por exemplo. Tem muito eleitor, tem muito internauta que está indo nessas postagens para fazer cobranças. E a CPI do INSS? Então, atento a isso e tentando ali driblar essa pressão para dar uma resposta e dizer que sim, o Legislativo vai fazer algo em relação ao INSS, mas não necessariamente uma CPI ou CPMI, o presidente da Câmara, Hugo Mota, teve essa sensibilidade de vamos já dar uma resposta de que esse monte de projeto de lei que entrou aqui na pauta e a nossa equipe fez essa contagem, Carol. Rebeca Borges foi monitorando um a um, são mais de 40 projetos de lei. A gente vai pegar alguns e vai dar celeridade à tramitação desses textos. Muitos desses textos se repetem nas ideias também. Esse que o Pedro estava citando para a gente trata de você proibir que haja esses descontos feitos por associações e sindicatos direto com os aposentados, que é justamente esse o ponto da fraude e que a gente ainda está tentando entender qual foi o volume de brasileiros que realmente deram anuência, autorização para que esses descontos acontecessem e qual vai ser a contraprova das próprias associações em relação a isso. É esse o momento que a gente está em relação à fraude. E, do ponto de vista da política, diante dessa cobrança, o gesto de Hugo Mota é, de fato, mostrar que, olha, não estamos ausentes, não estamos omissos nessa discussão aqui no Congresso Nacional. A gente vai pegar esses projetos de lei, vai votar as urgências, vai votar os méritos também para dar uma resposta. E dificilmente, Carol, algum parlamentar, seja da base, seja da oposição, vai falar contra uma proposta que vem justamente para aumentar o rigor em relação ao INSS, que é algo que o governo Lula, o governo Bolsonaro, o Congresso Nacional na época de Bolsonaro, o Congresso Nacional na época de Lula, estava todo mundo querendo ou não com isso fora do radar. E esses descontos estavam acontecendo e essas pessoas estavam perdendo um direito que é legítimo delas. Um dinheiro e um direito, Carol. Então, de fato, agora a gente percebe uma mobilização. O Hugo Mota, ele tem uma linha de argumentação que para ele fica um pouco mais fácil lidar com esse drible à instalação de uma CPI na Câmara do que para o Alcolumbre a instalação de uma CPMI, que por ser mista com deputados e senadores, ela entra pelo Senado. Por que a vida de Hugo Mota é mais fácil nessa argumentação? Porque lá na Câmara dos Deputados, a gente tem uma fila de mais de 10 CPIs que foram apresentadas e ele tem que definir. Antes de chegar na 11ª, digamos assim, não é exatamente esse número, mas só para ilustrar, ele tem que definir o destino dessas outras 10, dar uma resposta. Então, isso faz com que ele tenha um ganho de tempo em relação a isso. Ao mesmo tempo em que, do outro lado, e a gente vai falar isso mais aqui para frente do Novo Dia, a CPMI hoje é a principal aposta da oposição. Deram uma esquecida na CPI da Câmara, estão centrando esforços justamente na ideia de CPMI, que entraria justamente pelo Senado. Carol. Obrigada, Isabel. Semana que promete ser mais uma semana intensa lá em Brasília, também em torno desse assunto, com novidades que a Isabel Mega vai monitorando para a gente. Obrigada, Isabel.